Vamos, então, dar continuidade. Estamos falando de litisconsórcio necessário e dentro dessa perspectiva do litisconsórcio necessário, nós estávamos falando de quando ele é necessário por determinação legal, por disposição de lei. Bem? Esqueci aqui, ó. Opa. Alguém aí está conversando. Deixa eu voltar aqui. Achei que era uma dúvida aqui. Vamos lá. Cuidado com esse negócio de videoaula, de conferência, tá? Muitas gafes saindo aí de pessoas que deixaram o microfone aberto, falando de tudo, ou com essa maravilha das coisas das boas, né, das videoconferências, a pessoa se veste só da cintura para cima. Não é o meu caso hoje eu estou de calça, mas acho que é a primeira vez que eu estou dando aula de calça esse período todo. Mas é porque eu cheguei e fiquei assim mesmo. De qualquer forma, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com tudo aquilo que acontece, principalmente se a câmera está ligada para a gente. Mas vamos então seguir. Estamos falando de litisconsórcio necessário por disposição legal, quando a lei determina que haja litisconsórcio. Nós encerramos o nosso momento anterior, a nossa conversa anterior, com o exemplo do artigo 73. Aceitando, está chegando mais gente aqui. Um exemplo do artigo 73. Coloquei outros exemplos para vocês aqui também, como, por exemplo, a ação de uso capião, lá no artigo 246. E aí vem o parágrafo 3º e diz: na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente. Então, aqui nós estamos diante de litisconsórcio passivo necessário. Então, quando eu tenho a obrigatoriedade de produzir ou de formar litisconsórcio, porque a lei determina que seja assim. Ok? E qual é o ponto? O segundo ponto do necessário. Nós falamos que ele pode ser necessário ou por disposição legal, ou ele será necessário pela natureza da lide, pela natureza da demanda, conforme aquilo que está sendo discutido. Essa segunda situação, ela fica, num primeiro momento, um pouco mais delicada, porque eu não terei na legislação uma determinação clara sobre a obrigatoriedade de produzir litisconsórcio. Isso não vai aparecer na legislação. Eu não terei essa informação no momento em que eu for consultar e pesquisar para produzir ali a minha petição inicial, o meu processo, seja lá o que for. E aí? O que vai acontecer? Mas você vai perceber pelos exemplos que são situações que, embora não haja uma previsão expressa na lei obrigando-me a formar litisconsórcio, essa formação é indispensável por uma questão de bom senso. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês exemplos, né? Coloquei 3 exemplos de litisconsórcio necessário, ou seja, obrigatório, não porque a lei determina, mas porque aquilo que está sendo discutido no processo exige que haja litisconsórcio. Então, o primeiro exemplo que nós podemos mencionar nesse caso, né, são as ações de partilha. O que é ação de partilha? Quando eu vou partilhar, eu vou dividir alguma coisa. Pensa em um inventário, por exemplo, né? Se é um inventário, todos os herdeiros têm que participar, precisam compor a ação. Se é uma partilha em que eu vou dividir determinado patrimônio, então, aí você pode falar assim, professor, mas partilha e inventário não é a mesma coisa? Não. Eu posso ter partilha em um inventário. O processo de inventário prevê a possibilidade de partilha, mas eu posso ter partilha, porque partilha é divisão. Ação de partilha é ação de divisão, divisão de alguma coisa. Eu posso ter partilha sem ter um inventário. Pensa assim, que você e mais 2 pessoas compraram um sítio e constam vocês 3 como donos do sítio. Os 3. E não tem necessariamente ali uma previsão. Coloca lá que cada um é detentor proprietário de 33%, ponto 33, né, do imóvel. Todos possuem o mesmo quinhão, a mesma parte. Só que não tem lá uma delimitação dizendo que de tal metro a tal metro, naquela área do fulano, não está assim dividido. Aí chega um determinado momento que vocês estão querendo realmente dividir. Não quer mais que fique um sítio numa matrícula só no nome dos 3. Eles querem pegar essa matrícula e dividir em 3 matrículas, cada um com a sua parte. Isso é uma ação de partilha.
de divisão, né, de propriedade. Nesse caso, jovens, vamos imaginar que você e seus sócios, vamos pensar que a Jéssica é uma das pessoas que são proprietárias desse sítio, e aí a Jéssica quer ingressar com a ação, porque ela não está satisfeita em ser tudo de todos, porque ela acha que está sobrando tudo para ela, enfim. Se ela quer entrar com uma ação de partilha, obrigatoriamente ela tem que entrar contra os seus dois sócios. Não tem como ela ingressar só contra um, porque isso diz respeito a todos, aos três. A lei diz isso? Não, mas isso é uma questão óbvia, né? A natureza daquilo que está sendo discutido faz com que seja necessário esse tipo de situação. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, muito tranquilo também, que é a ação de nulidade de casamento. E aí eu coloquei para você o artigo 1549 do Código Civil, CCB, Código Civil Brasileiro. 1549 diz o seguinte sobre a ação de nulidade de casamento. Ela fala assim: a decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos nos artigos antecedentes, aí tem todos os motivos que justificam uma nulidade de casamento, né? A decretação dessa nulidade, ela pode ser promovida. Quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: quem pode ser autor, sabe, quem pode ingressar com a ação, mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público. Então, imagine a seguinte situação, tá? Isso acontecia bastante. Ainda tem possibilidade disso acontecer, porque, infelizmente, o banco de dados dos cartórios não estão interligados. Não estão interligados ainda. Mas vamos lá, né? Fulano se casa aqui no Paraná. E aí, em um determinado momento, ele, insatisfeito com a sua vida matrimonial, decide picar a mula e ir embora para o Amazonas. E chegando lá no Amazonas, 10 anos depois, não importa muito tempo, ele encontra um novo amor, constitui família e, como prova desse amor, decidem se casar. E realizam um casamento lá. E em nenhum momento ele se divorciou daqui. Não se divorciou. Já tinha lá a certidão de residência há 10 anos, comprovante de residência há 10 anos, ninguém nem questionou o fato dele ser paranaense ou não. Enfim. E aí ele constituiu um novo casamento. É causa de nulidade de casamento constituir novo casamento na pendência de um casamento anterior. Eu posso me casar quantas vezes eu quiser, desde que eu esteja divorciado. E sempre me divorcie do anterior. E aí eu posso continuar me casando quantas vezes eu quiser. Do contrário, enquanto eu estiver casado, eu não posso contrair novo casamento. Simples assim. É assim que a coisa funciona. Neste caso, esse segundo casamento, ele é nulo. E vamos imaginar que em um determinado momento isso chega ao ouvido do Ministério Público. Fulano casou, mas ele é casado lá no Paraná. E aí o MP, Ministério Público, por meio do promotor ali da comarca, ingressa com a ação de dissolução, ação de nulidade de casamento. Ok? Ingressa com a ação de nulidade de casamento. Contra quem ele vai ingressar com essa ação? Contra os cônjuges. Não dá para ele ingressar só contra o marido, não tem sentido. Vai ingressar contra o marido e esposa, obrigatoriamente será formado litisconsórcio. É litisconsórcio necessário? A lei diz isso? Não. Mas isso é uma questão que a natureza da discussão, a natureza da lide faz com que seja necessário ingressar contra ambos. E um último exemplo, a ação de dissolução de sociedade. Né? Então, com a esposa do casamento nulo, André. Então, se ele se casou, a gente tem que pensar que a ação de nulidade de casamento, ela tem por objetivo reconhecer a nulidade de um matrimônio, né, de um ato jurídico ali formado. Qual é o casamento nulo? É o casamento novo, o mais recente. Então, é contra ele e contra a esposa do casamento novo, tá bom? A esposa do Paraná, o casamento é válido. Por pior que seja a situação, o casamento é válido. Beleza? A ação de dissolução de sociedade. Também é uma questão que a lei não nos diz nada, mas é que é óbvio. Pensa assim, existe uma sociedade empresarial composta por 5 sócios. Tem uma empresa lá que é composta por 5 sócios. E chega um determinado momento que o negócio tem um sócio que não quer mais, ele não quer mais compor a sociedade, ele está decepcionado, desanimado com a vida e com o universo. Então ele quer dar outro rumo para a vida dele.
Diante disso, ele chega aos seus sócios e fala assim, olha, eu não quero mais continuar na sociedade. Quero vender a minha parte e ofereço a vocês, porque vocês têm preferência. E aí os sócios falam assim, olha, nós não queremos comprar, nós queremos que você continue, nós não vamos comprar. Mas também não aceitamos que você venda para ninguém, queremos que você continue. Agora é um momento de investimento, está todo mundo descapitalizado, não temos como adquirir a sua parte. Ou então você vai embora, vai abrir mão e a gente vai ficar sem comprar. E aí quando a gente puder te pagar, a gente te paga. Ele, desejando dinheiro, ele fala não. E aí ele ingressa com uma ação judicial de dissolução de sociedade, porque ele quer sair da sociedade. Se ele for ingressar com uma ação dessa, obrigatoriamente ele tem que ingressar contra os seus outros 4 sócios. Não tem como ele ingressar só contra um sócio. Tem que ingressar contra todos. Porque o que está sendo discutido naquele processo diz respeito a todos. Beleza? Tranquilo, né? Segunda classificação de litisconsórcio, né? Paralelo ao necessário, é o litisconsórcio facultativo. Litisconsórcio facultativo é aquele litisconsórcio formado pela vontade da parte. Então, o autor quis fazer litisconsórcio. Ele era obrigado a fazer? Não, mas ele quis. Não precisava ter feito, mas fez. Tá tudo certo. Então, eu vou te dar um exemplo. Teve uma situação, é claro que a gente não pode dar nome aos bois. Mas teve uma determinada situação envolvendo um professor universitário em uma faculdade. E esse professor universitário achou razoável, diante da conduta de alguns alunos, molhar os alunos com uma arminha de água. E é claro que isso deu merda, né? E isso gerou um processo judicial, em que no processo judicial foi colocada a faculdade no polo passivo. Esse autor poderia ter colocado a faculdade e o professor? Poderia. Ele não colocou. Ele era obrigado a colocar? Não. Professor, mas não foi a faculdade que fez, mas aí é a questão da relação de consumo. Vocês vão estudar direito do consumidor e vocês vão verificar que essas relações elas são muito sensíveis. E existe uma preocupação na nossa legislação em se proteger a figura do consumidor. Tá? Então, é algo aí a ser analisado, a ser refletido. Então, isso é litisconsórcio facultativo. A parte forma litisconsórcio porque ela quis formar, ela não foi obrigada em momento algum, mas ela achou interessante, vantajoso, mais viável formar litisconsórcio. Tá bom? Um destaque, e isso já caiu algumas vezes em OAB, tá? Você deve estar percebendo que eu sempre tento te colocar algumas dicas nesse sentido. Que é o parágrafo 1º do 113. Então, o parágrafo 1º do 113, ele fala sobre uma outra categoria de litisconsórcio que é muito importante. Ele diz o seguinte: o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença e na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Algumas coisas que vocês precisam destacar no que se refere à redação do parágrafo 1º do artigo 113, tá? E peço de fato que os senhores destaquem isso. Primeira coisa que vocês precisam destacar aí e ter em mente. O juiz poderá. Então, grifa o poderá, destaca o poderá, que seja no seu código ou se você imprimir um material. O juiz não é obrigado a fazer isso, tá? Isso é uma possibilidade. Ele poderá limitar o litisconsórcio facultativo. Grifa também o facultativo. Por quê? Porque isso que nós estamos lendo no parágrafo 1º só pode acontecer se for facultativo. Se for litisconsórcio necessário, não pode ter essa situação do parágrafo 1º. Tá? É só no facultativo. O que é limitar o litisconsórcio? Vamos pensar que tenha uma ação com 20 réus. E aí, cada réu com um advogado diferente, podendo trazer testemunha. Pela estrutura do Código de Processo Civil, é possível até 10 testemunhas, né? Sendo até 3 para cada fato. Imagina, né? O tempo que ia demorar uma audiência para ouvir todo mundo. O negócio fica impossível. Então, se for uma situação de litisconsórcio facultativo,
e o juiz observar que aquela quantidade de partes, seja vários autores ou vários réus, ele inviabiliza a prestação judicial, jurisdicional, ele pode fracionar essa prestação, ele pode dividir essa prestação jurisdicional. Então, isso é uma possibilidade que o juiz dá. E o que ele faz para dividir isso? É como se esse processo criasse, sabe? Então, antes era um processo com 20 réus, ele se transforma em 4 processos com 5 réus cada, sabe? Então, isso é esse fracionamento que fala o parágrafo 1º. Tem um nome para isso. Vou escrever para você no chat para você anotar. Litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio multitudinário é o nome que a gente dá para quando tem tanta gente compondo o polo ativo ou passivo que é como se fosse uma multidão. Isso que a gente chama de litisconsórcio multitudinário. Gente, já fui avisado aqui de 10 minutos, Jesus. Então, tem essa figura da multidão. E aí, se for facultativo, e é obrigatório ser facultativo, não esquece disso, pelo amor de Deus, ele pode fracionar. Beleza? Pode. Não é um dever, não é uma obrigação. Última classificação quanto ao litisconsórcio, para a gente fechar, e também uma classificação importantíssima quanto aos efeitos da sentença, quanto aos efeitos da decisão judicial. Como que isso funciona, pessoal? Quando a gente pensa em efeitos da decisão judicial ou da sentença, o litisconsórcio pode ser unitário ou pode ser não unitário, sendo que esse não unitário também pode ser chamado de simples ou comum. Unitário tem um nome só, mas o não unitário ele também pode ser chamado de simples ou comum. Dica: em concursos não é comum o termo não unitário. É mais comum o termo simples ou litisconsórcio comum. Tá? Não unitário é bem difícil você verificar isso aparecendo com essa nomenclatura em provas de concurso ou OAB. Unitário não tem como fugir disso porque é o único termo que a gente tem para essa primeira categoria. Jovenzinho, presta muita atenção no tio, muita atenção, tá? Para que você não faça confusão sobre isso. Muita atenção. Primeira questão. O que é litisconsórcio unitário? Tá? Unitário. A gente chama de litisconsórcio unitário quando a decisão do juiz, obrigatoriamente, tiver que ser a mesma para todos os litisconsortes. Na questão do litisconsórcio unitário, não existe outra possibilidade. A sentença tem que ser igual para todos os réus ou para todos os autores, para todos os litisconsortes. Não tem como ser diferente. É impossível ser diferente. Então, será unitário quando a sentença for igual para todos os litisconsortes. No mesmo sentido, a mesma sentença. Olha o que fala o artigo 116 do CPC, está aí no seu material. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver, percebe que aqui não é pode, tiver, ele é obrigado, assinala o tiver, de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então, a gente vai chamar de litisconsórcio unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz for obrigado, tiver, não tem outra saída, de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Professor, Oi. por exemplo, vamos supor um caso de litisconsórcio passivo em um processo. O prazo, por exemplo, foi expedida a citação, esse prazo para eles se manifestarem, no caso de uma pessoa, é 15 dias. No caso de litisconsórcio passivo, será o dobro o prazo para se manifestar? Se as partes forem representadas por advogados diferentes de escritórios diferentes. Só assim terá o dobro? Sim. No processo civil, sim. Antes, nós tínhamos, no código anterior, ele era mais sucinto nesse sentido, porque ele dava o direito do prazo em dobro, havendo diferentes procuradores. E aí, alguns escritórios, diante dessa previsão legal, tinham uma sacada,
Se era um escritório, por exemplo, com 5 advogados, ele colocava tipo um advogado para cada, sabe? E Aham, aí conseguia o prazo em dobro. Hoje, percebendo isso, a situação não é mais dessa forma. Hoje o litisconsórcio o prazo só será em dobro se além de ser advogado diferente, for de escritório diferente, porque se for do mesmo escritório não vai ter prazo em dobro, não, certo. tá? Aí essa previsão da duplicidade de prazo para quando tem o litisconsórcio, isso ainda existe, mas nesse Ok. caso que eu comentei, entendeu? Sim, sim. Obrigado. Nada. Vamos lá, então. Então, nos casos do litisconsórcio unitário, nós temos uma obrigatoriedade de se decidir de maneira unânime, né, de se decidir de uma maneira única. Diferente do litisconsórcio simples, comum ou não unitário. E aqui você vai ter que prestar atenção. No litisconsórcio simples, comum ou não unitário, a chave para ele ser simples ou comum é que a decisão não necessariamente será a mesma. Ah, professor, mas isso é tranquilo. Por que que eu tenho que ficar tão atento? Porque, jovem, aí passa um tempo depois da aula, você vai pensar assim, né, o que é comum. Ah, se a decisão é igual para os 4 réus, é unitário. Não, não é assim, jovem. Só será unitário se não tiver outra saída a não ser igual. É possível termos sentença que julga igual para todo mundo e ela ser simples, porque ela poderia julgar diferente, mas acabou julgando igual. Então, o litisconsórcio simples, comum, ele pode ter uma sentença igual para todo mundo e pode não ter. Aí é uma questão de julgamento mesmo. No unitário, ele obrigatoriamente vai ser igual. E aí exemplos, e os exemplos são basicamente os mesmos do litisconsórcio necessário pela natureza da lide. Vamos pensar naquela ação de nulidade de casamento, em que o Ministério Público ingressou com a ação de nulidade de casamento, litisconsórcio necessário, contra marido e mulher. Pessoal, vamos pensar. O processo vai ser julgado. Como que esse processo será julgado? Uma nulidade de casamento. Ou ele será julgado procedente, anulando, tornando nulo, na verdade, o casamento para os dois, ou ele será julgado improcedente, mantendo o casamento para os dois. É impossível o juiz dizer assim: julgo procedente em razão à esposa, então para a esposa o casamento é nulo, julgo improcedente em relação para o marido, e para o marido o casamento é válido. Isso não tem cabimento. Tem que julgar igual para todo mundo. Isso é unitário. A dissolução de sociedade. O cara quer sair da sociedade. Ou ele sai, ou ele não sai, entende? Não tem como ele sair mais ou menos. Isso é litisconsórcio unitário. Agora, se eu vou no simples ou comum, é possível que o juiz faça essa apreciação de culpa e acabar condenando os réus de maneira diferente, de acordo com a sua participação. Mas também é possível que ele condene em partes iguais e está tudo certo. O fato de ser igual à sentença não torna ela unitária. O que torna a sentença unitária é ela só poder ser igual. Agora, se ela foi igual, mas havia ali alguma possibilidade dela ser diferente, isso já faz dela uma sentença simples, uma sentença comum ou uma sentença não unitária. Demandas indenizatórias, de maneira geral, são simples, por mais que eu tenha várias pessoas. É, vou te dar um exemplo, né, com relação à própria situação de consumo. Se em uma relação de consumo houve defeito, e defeito pro direito é quando o produto oferece risco para a pessoa, como é o caso daqueles celulares da Samsung que explodiram e tal, sabe? Ou o caso daquele carro da Volkswagen, o Fox, quando lançou o primeiro Fox e cortou o dedo de um monte de gente, por causa de uma trava no banco, que fazia o banco dobrar. Isso é defeito, quando ele oferece risco à integridade física, à saúde, à segurança das pessoas. No caso vamos imaginar que a pessoa ingressou com uma ação contra a loja que vendeu o produto e o fabricante. E aí, durante o processo, o juiz verificou que era defeito, não era vício. Nos casos de defeito, o Código de Defesa do Consumidor diz que o responsável primeiro é o fabricante, não é a loja. Então, no caso do produto da Volks, eu comprei a Volks na Ciavena, por exemplo.
Eu processo a Ciavena e a Volkswagen. Se era uma situação de defeito, quem vai me pagar é a Volkswagen. A Ciavena não vai precisar me pagar, só se a Volkswagen não pagar. Então, nós temos a possibilidade de ter uma diferença de apreciação, né? Jovens, menos de 1 minuto, vamos cair a qualquer momento. Voltamos amanhã, causa de pedir e pedido, para fechar esse material. Beleza? Qualquer dúvida, manda para mim, não fique com receio, me pergunta, manda por aqui, manda e-mail, eu não vejo toda hora, mais fácil mensagem mesmo, de WhatsApp ou Instagram, enfim, o Messenger do Face eu vejo pouco também, mas às vezes eu acabo vendo, fique à vontade. Mas eu estou à disposição. Se cuidem, fiquem com Deus, até amanhã, nos vemos, tchau, tchau. Vi que o Lucas está por aqui, o Esperandil, então deve ter dado tudo certo na cirurgia. Que bom, fico feliz, melhoras. E até mais, gente. Então eu sou derrubado e cortado no meio a minha fala. Tchau, tchau.